amados, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja com vocês, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Queridos, estamos aqui para mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias e o tema de hoje é: devo ou não orar pelo cônjuge apartado? Bom, queridos, apesar de muitos aprenderem sobre a oração e o poder que ela tem, que a oração é a chave da vitória, essa dúvida surge sim. Ela surge e nós precisamos esclarecer. Mas eu já deixo bem claro que se você está esperando uma resposta de sim ou não, neste canal você não vai receber. O intuito do canal não é te dar uma resposta para a sua vida. O intuito do canal é te fazer refletir a respeito da palavra de Deus e a respeito da vontade dele para a sua vida. Afinal, queridos, o que Deus quer para a minha vida não é o mesmo que ele quer para a sua. Deus tem um propósito para cada um de nós e nós precisamos aprender mais a respeito dele. E não é à toa que a palavra vai dizer que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Deus quer que sejamos íntimos dele e que entendamos melhor a sua palavra. Queridos, antes de entrar no tema, ontem eu fiz um estudo a respeito da oração para trazer para vocês, porque eu não gosto de trazer nada vago e nada do que eu acho que é, a minha opinião sobre o que eu acho que é, porque se eu fosse colocar a minha opinião, como eu já disse várias vezes, talvez muitas pessoas desistiriam da restauração. Mas se teve algo que eu aprendi no meu deserto, ao longo desses meses aí, desde o comecinho do ano, é que não existe restauração da instituição que é o casamento. Deus restaura vidas, ele restaura pessoas. Ele separa uma pessoa, que é aquela que está disponível para lutar, e ele começa por aquela pessoa. Mas, queridos, também aprendi, vendo testemunhos de muitas pessoas, que muitos nem buscam a restauração, não oram pela restauração e desistem completamente do casamento. Mas independentemente disso, quando Deus quer restaurar uma aliança, quando Deus quer restaurar pessoas, ele vai fazer independentemente do que nós estivermos fazendo. Você orando ou não orando, acredite se quiser, Deus vai restaurar o seu casamento se ele quiser restaurar. Você jejuando ou não jejuando, isso é uma motivação para você parar? Não. Tanto não é que eu vou trazer para vocês o vídeo de hoje a respeito da oração, como eu devo orar, como eu não devo orar ou quando não devo orar. Mas antes de qualquer coisa, eu quero trazer vocês a fazer uma reflexão sobre dois versículos que muitas pessoas vão colocar aí e vão usar esses versículos para justificar uma resposta de oração, para dizer não, Deus vai fazer porque o próprio Jesus falou isso. Medite comigo, abra sua Bíblia em João 14, vamos ler os versículos 13 e 12, ok? Olha só, aliás, vamos ler do 12 ao 14, e Jesus vai dizer assim: na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E as pessoas usam esses versículos para dizer que tudo o que nós pedirmos em oração, de fato nós receberemos. Bom, queridos, não é bem assim. Olha só o que Jesus falou. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, mais uma vez eu te pergunto, o seu casamento glorificava a Deus? E mais uma vez eu pergunto, se vocês voltassem hoje, você acha que o seu casamento glorificaria a Deus? Porque fato é que sim, tudo que nós pedirmos no nome do Senhor Jesus e que for para a honra e glória do nome de Deus, sim, Ele nos dará. Ele nos dará. Porém, queridos, se não for para glorificar o nome de Deus, Ele não nos dará.
muitas pessoas se reconciliam, voltam, mas com o casamento e a vida totalmente destruídas. Eu quero que você reflita sobre isso. Se Deus trouxesse o seu marido ou a sua esposa para casa hoje, do jeito que você está, será que você está pronto para recebê-lo? Vamos supor que o seu cônjuge está lá fora em adultério. E hoje mesmo ele estava ali beijando a mulher ou o homem com quem ele estava adulterando. Se ele voltar para casa hoje, você consegue beijar a boca desse cônjuge? Você consegue dormir na mesma cama que ele? Pois é, querido. Todos nós precisamos passar por um tempo de cura, um tempo de libertação, para que nós possamos perdoar aqueles que nos feriram de alguma forma. E por isso é muito importante nós entendermos que nem tudo que nós queremos receber de Deus, nós estamos prontos para receber. Existe um processo e nós precisamos passar por ele. E Deus, querido, Deus não pula processos. Ele quer que nós passemos por esses processos para que nós cheguemos à perfeição. Ah, mas ninguém vai ser perfeito. Não, mas nós podemos ser melhores a cada dia, não é mesmo? Então, querido, olha só, não deixe de assistir o vídeo. Eu não vou fazer o vídeo assim porque eu vou ler o meu estudo para vocês, como se fosse o meu devocional, mas eu peço para que você fique aí, para que você aprenda um pouco mais sobre a oração e se você deve ou não orar pelo seu cônjuge. Porque, para te falar a verdade, como eu já disse várias vezes em outros vídeos, quem vai te direcionar a respeito disso não sou eu, não é o seu pastor, não é o diácono da igreja, não é o outro, um ser humano. Quem vai te direcionar é o Espírito Santo de Deus, porque ele sabe o que está acontecendo e ele sabe sobre o que você precisa orar. O nosso problema é que nós preferimos a resposta de outro ser humano, mesmo que seja a resposta errada, porque é uma resposta imediata que nós temos. Mas, queridos, vida com Deus não é assim. E a oração é relacionamento com Deus. E não quer dizer que porque eu tenho relacionamento com Deus, Deus vai me responder de imediato. Existem respostas que Deus só vai me trazer quando eu estiver pronta para recebê-las. Então, queridos, fica com o vídeo e eu te digo, reflita muito a respeito dessa questão sobre a sua família glorifica a Deus, seu casamento glorificava a Deus. Se você voltar hoje com seu cônjuge, hoje, do jeito que você está, você acha que o seu casamento glorificaria o nome do Senhor? Querido, veja bem, Deus, ele não nos impede de pecar. Ele quer que nós escolhamos não pecar, mas ele não nos impede. Deus não nos impede de cometer erros. Ele quer que aprendamos com os nossos erros. Então veja bem, se você, por insistência, conseguir voltar com seu cônjuge, não quer dizer que Deus restaurou vocês. Quer dizer que você insistiu, você fez tudo que podia, trocou os pés pelas mãos e foi lá e voltou com seu cônjuge. Não quer dizer que Deus está nisso e não quer dizer que foi obra dele. Quer dizer que você fez todo o trabalho e voltou. Quando a restauração é de Deus, você vê nitidamente que ambos os cônjuges viveram um tempo de restauração e transformação em Deus. Então, querido, não confunda isso, tá? Bora então pro vídeo, reflita comigo e que o vídeo de hoje possa abrir e expandir mais a sua mente. No nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa vida é feita de erros e acertos, e com eles devemos aprender. Mas também aprenderemos muitas coisas vagas e muitas coisas vãs. E por isso hoje vamos aprender um pouco mais sobre a oração, pois afinal de contas, existem muitas dúvidas que pairam em nossa cabeça a respeito do assunto, mesmo tendo aprendido que a oração é importante e que a vida do cristão gira em torno dela. Bom, a oração é o meio de comunicação com Deus. Ela faz a ligação entre o nosso espírito e o Espírito Santo de Deus. Por meio da oração, podemos encontrar consolo, abrigo, força, sabedoria, fé, discernimento e muitas outras coisas que o Senhor Deus nos proporciona.
Porém, a religião inverteu um pouco as coisas quando o assunto é oração e veremos agora o que a palavra de Deus nos ensina a respeito. Algumas pessoas, quando se encontram no deserto, seja do divórcio ou não, possuem a seguinte dúvida: será que Deus está me ouvindo? E outros dizem: Deus não me ouve. Bom, ao lermos a palavra de Deus, logo aprendemos que sim, Ele nos ouve. Salmo 65:2 vai dizer assim: Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. E Paulo, em Filipenses 4:6, nos diz o seguinte: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo nos diz para apresentar nossas petições através da oração, que é nosso meio de comunicação com Deus e onde tomamos a ação de criar relacionamento com Ele. Através da súplica. O que é súplica? É uma forma humilde e sincera de pedir algo a alguém. E ele complementa. E com ação de graças. E o que é ação de graças? É ser grato, agradecendo a Deus por tudo, tudo mesmo. Então, existem critérios para a oração. Não que a vamos dificultar, mas vamos aprender mais sobre ela. Primeiro ponto sobre a oração. Ela precisa, primeiro, engrandecer e agradecer a Deus. Em Mateus 6, dos versículos 9 ao 13, Jesus nos dá um modelo de oração e de como e onde fazê-la. Ele nos ensina o Pai Nosso e nos ensina como deve ser a nossa oração. Nossa oração não deve ser só para pedirmos o que queremos. Acima de tudo, ela precisa reconhecer quem Deus é e o seu poder, e que a vontade dele é soberana. Agradecer por tudo que Deus nos dá e proporciona. Pedir perdão pelos nossos pecados e falhas e perdoar os que pecaram e falharam contra nós. E pedir também que ele nos dê livramento contra todo o mal. E no fim, reconhecer novamente que tudo é dele e para ele. Na época que Jesus veio ao mundo, as pessoas só pediam por suas necessidades e prioridades pessoais. Mas quando ele vem, ele nos ensina que existe uma oração que é a correta e que, claro, podemos e devemos orar por nossas necessidades, mas antes e acima de tudo está a vontade de Deus. Portanto, a oração não deve ser um ato de barganha, sabe? Como se fosse uma troca com o Senhor ou de autoritarismo nosso. Deus, eu quero. Deus, faça. Deus, traga de volta. Não, queridos, mas sim ela deve ser um ato de entrega, a qual, sobretudo, espera e confia na vontade soberana de Deus. Segundo ponto sobre a oração. Deus te ouve. Isaías 65:24 diz: Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. E Salmo 116, do 1 ao 2 diz: Eu amo o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque ele inclinou o seu ouvido a mim, portanto, o clamarei enquanto eu viver. E Salmos 34, dos versos 17 ao 19, diz: Os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as suas dificuldades. O Senhor está perto daqueles que são de coração quebrantado e salva também o contrito de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, ao longo da Bíblia, veremos que Deus ouve o justo. A questão é: será que tenho me apresentado a Deus como um justo? O que é um justo? É todo aquele que busca praticar o bem e os mandamentos do Senhor, que foi justificado pelo sangue de Jesus, que mantém-se nas boas obras e seguindo o exemplo de Cristo e de seus discípulos. Se tenho buscado viver como justo, a minha oração com certeza é ouvida por Deus. Quando vemos, por exemplo, Paulo, Jesus ou os demais apóstolos ensinando ao povo sobre a oração, veremos que eles se direcionam à igreja, aos que creem, aos que buscam a Deus. Portanto, se você se enquadra num destes,
tenha certeza que Deus te ouve. Mas se você não se enquadra, não existe nada que possa te impedir de fazê-lo agora. Terceiro ponto sobre a oração. Ela não deve ser usada para pedir por justiça. Apesar de vermos em Salmos muitas vezes os salmistas pedirem algo contra seus inimigos e receberem o livramento, Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem e não pela condenação deles. Ele diz: amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Porém, no momento em que o cônjuge, por exemplo, sai de casa, ele se posiciona como nosso inimigo, nos maltratando, repudiando, traindo, perseguindo, e nós, enquanto seres humanos, tendemos a ter uma reação. E qual é? Queremos que Deus faça justiça. Queremos ver Deus fazer alguma coisa. Não aceitamos vê-los indo bem e seguindo a vida sem Deus e sem nós. Dói. Mas o problema de estarmos feridos é que oramos do jeito errado, com amargura e rancor, colocando em nossas orações todo o nosso senso de justiça. Desejamos que o cônjuge morra ou que sofra um acidente, que passe uma necessidade, qualquer coisa que o faça pensar na decisão errada que ele tomou e o faça voltar para casa, ou o faça se arrepender do que ele perdeu, pois alguns dos que ficam não querem mais os seus cônjuges de volta. Bem, ao longo da Bíblia, vamos aprender muito com Jesus. E veja a postura dele nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele convivia diariamente no meio daqueles que o tentavam, o rejeitavam e o condenaram. Mas mesmo assim, não o vemos pedir a Deus para que enviasse seus anjos e matasse todos eles. Muito pelo contrário, mesmo pregado na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus poderia por muitas vezes ter orado pedindo a Deus que fizesse algo, mas ele sabia que tinha um propósito e que para concluí-lo, ele passaria por coisas assim, mas nada o impediu de prosseguir. E toda vez que ele se dirigia a Deus, ele agradecia, ele exaltava ao Pai e depois lhe pedia força, sabedoria, não só para ele, mas para os que estavam com ele também. Vemos Paulo fazer a mesma coisa. Não o veremos orar ou pedir oração por algo pessoal dele, mas o veremos fazer isso para que ele fosse fortalecido e protegido em prol de concluir o seu propósito, que era de pregar o evangelho. Mesmo preso, Paulo se via como prisioneiro de Cristo. Portanto, eu não devo orar pedindo a Deus o mal de alguém, pois esse mal que eu estou desejando poderá se voltar contra mim. Quarto ponto sobre a oração. Não devo orar pelos meus próprios deleites, prazeres e vontades. Sabendo do poder da oração e o que ela pode nos proporcionar, acabamos nos esquecendo que Deus não quebra princípios, que Ele não vai contra sua palavra e sua vontade e que a resposta final vem dele. Ou seja, nem sempre quando orarmos receberemos de Deus a resposta que esperamos receber. Algumas vezes, e em sua grande maioria, a resposta dele contrariará a nossa vontade. E outras vezes, não obteremos resposta porque não soubemos como pedir. Veja o que Tiago 4, versículo 3 diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. Nem sempre quando oramos por alguém que se apartou, seja o cônjuge, o filho, o pai, a mãe, enfim, oramos porque desejamos a correção deles, a salvação ou o arrependimento. Muitas vezes só oramos porque os queremos de volta, e isso por causa da nossa dependência neles. Deus conhece e sonda corações e pensamentos. Ele sabe se estamos orando pedindo por algo que está alinhado à vontade dele ou não. Não devemos orar para obter algo que queremos pelo simples fato de desejar. Devemos orar porque sabemos que esta é a vontade de Deus. E o mesmo capítulo de Tiago, dos versículos 13 ao 15, nos ensina que os nossos planos só valem se estiverem de acordo com a vontade de Deus. Ele diz: Ide agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos, e venderemos, e teremos ganho, porque vós não sabeis o que trará o amanhã.
Porquanto o que é a vossa vida é apenas um vapor que parece por um pouco de tempo e depois desaparece. Porque isso é o que devíeis dizer: se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isto ou aquilo. Ou seja, a vontade de Deus sempre deve estar acima da nossa. E quando orarmos, devemos confiar de que essa vontade é tudo o que precisamos. Portanto, se Deus quiser, será. Se não quiser, não será. Ele permanece sendo Deus e a sua vontade continua sendo boa, perfeita e agradável. Quinto ponto sobre a oração: ter pessoas que orem conosco. Ao longo da Bíblia, veremos Jesus nos ensinar sobre o valor de termos tempos a sós com Deus e sobre a importância de fazermos isso. Mas ele mesmo vai ressaltar a importância e o poder da união. Em Mateus 18:20, por exemplo, ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Orar com os irmãos, unidos e ligados por um propósito único, é tão poderoso que em Atos 2, vemos que essa ação fez com que o Espírito Santo descesse sobre todos que ali estavam e os enchesse e os usasse. Além disso, Tiago também vai nos ensinar que não devemos orar apenas por nós, mas também pelos outros. Ele diz: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Perceba algo. Ele nos lembra que precisamos nos preparar para a volta de Jesus. Muitas vezes estamos tão focados na dor e naquele que é o foco causador da dor que nos esquecemos que devemos orar e vigiar, porque a volta do Senhor está próxima. E ele continua: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, a fim de que não sejais condenados. Contemplai o juiz que está à porta. Não cabe a nós fazer nenhum tipo de julgamento sobre os irmãos queridos. Devemos antes ajudá-los e orar com eles. A justiça cabe ao Senhor. Tiago vai dizer no versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Precisamos ser confiáveis para que os irmãos se sintam à vontade de confessar suas culpas a nós e não julgá-los, mas orar com eles, para que eles recebam cura. Afinal, a culpa abre dentro de nós uma ferida imensa e profunda. E veja o que ele diz: a oração fervorosa e eficaz de um homem justo vale muito. Imagine quando nos unirmos em prol da causa uns dos outros, então. Sexto ponto sobre a oração: quando não devemos orar. Na doutrina, aprendemos somente que devemos orar e crer no que estamos pedindo. Mas quando buscamos o real conhecimento na palavra, vemos que também existem causas pelas quais não devemos orar. E por quê? Primeiro, porque a pessoa em questão pela qual estamos orando, mesmo tendo tido experiências com Deus, o rejeitou. Vemos o que aconteceu com Saul em 1 Samuel 15. Deus já havia dado muitas chances dele se corrigir e de procurar agir da maneira correta. Saul tinha acesso a Samuel, que era um homem profeta, ungido e dedicado de Deus. Mas, porque Saul rejeitou ao Senhor, ele o rejeitou. E sabendo disso, não vemos Samuel orando ou intercedendo por ele. E isso porque se Deus rejeita, nada nem ninguém pode se envolver ou tentar mudar a sua decisão. Outra situação está descrita em 1 Timóteo 1, dos versículos 19 ao 20, o qual Paulo diz: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Veja que Paulo não chama a igreja e nem se coloca à disposição de orar por esses homens. E por quê? Porque, mais uma vez, vemos o pecado da rejeição. No caso deles, eles rejeitaram a fé e a boa consciência, e por isso Paulo deixou que colhessem os frutos da decisão que tomaram. E na carta de 2 Timóteo, ele dá outro exemplo. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena.
entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Aqui ele fala de dois homens presos em seu próprio entendimento, que criaram contendas acerca da ressurreição e, além disso, levaram alguns a acreditarem nas suas mentiras, fazendo assim com que muitos se desviassem da fé. Portanto, aprendemos com Paulo a não orar e não insistir com aqueles que estão na situação de Himeneu e Fileto, porque o juízo de cada um já está determinado. E se continuarmos lendo as cartas de Paulo, veremos mais exemplos. E quando chegamos em 1 João, vamos ver o amor dele para com os irmãos e o veremos também ensinando aos irmãos sobre a importância de amarem uns aos outros. Porém, quando chegamos no capítulo 5, ele vai chamar a atenção deles sobre algo qual não se deveria orar. Vejamos o que ele diz. Se alguém vir o seu irmão pecar um pecado que não seja para a morte, deverá orar, e Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Há um pecado que leva à morte, eu não digo que se deve orar por ele. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Por isso, é tão importante termos vida com Deus, porque quem irá nos direcionar no que devemos fazer é o Espírito Santo. Veja só, por que João vai nos dizer para não orar pelo pecado que leva à morte? Porque já houve essa determinação de Deus. E como eu disse, ninguém pode mudar a vontade dele, a não ser ele mesmo e o pecador, caso se arrependa a tempo. Um exemplo de pecado que leva à morte é o adultério. Vemos que em Levítico, Deus dá uma lei a todo aquele que adulterar contra o seu cônjuge, e a lei era de que, havendo o adultério, o adúltero deveria ser morto. Mas já sabemos que ao vir ao mundo, Jesus vai nos ensinar que o amor está acima da lei. Mas amar e orar são coisas que caminham juntas, porém distintas. A verdade é, então, que em casos como esses, devemos deixar nas mãos de Deus para que ele decida o que deverá ser feito. E bem, Paulo também nos ensina algo a fazer com todo aquele que se recusasse a ouvir a sua doutrina. E ele diz: mas se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. O que ele quer nos dizer? Que se alguém persiste em não aceitar a palavra de Deus, mesmo depois de ter acesso a ela, devemos nos afastar dessa pessoa para que ela colha os frutos da sua decisão. Mas não devemos tratá-lo mal como um inimigo, e sim devolvendo o mal com o bem, e procurando sempre nos manter firmes e posicionados no que acreditamos e aprendemos na palavra de Deus. Portanto, queridos, como podemos ver, a oração não é só um meio de falarmos com Deus sobre aquilo que queremos, mas ela é principalmente um meio de relacionamento que vai nos levar ao real conhecimento de quem Deus é. Eu sei que durante o tempo de deserto é muito difícil para nós, pois nós oramos e queremos uma resposta de Deus. Mas, querido, a resposta que você deve buscar em Deus é: Senhor, o que eu preciso fazer para ter mais do Senhor na minha vida? Queridos, eu continuo batendo na tecla. Deus não quer que você fique buscando pelo seu casamento. Ele quer agora que você se volte para Ele e que você se entregue a Ele. Afinal, queridos, como vimos o próprio Tiago dizer e tantos outros, Jesus está voltando. E se Ele voltar agora, como está a sua vida com Deus? Será que você tem óleo suficiente para manter a sua lamparina acesa para que o Senhor venha te buscar? Querido, o seu casamento vai ser uma consequência das coisas maravilhosas que Deus vai fazer na sua vida, através da vida que você buscar ter com Ele, em nome de Jesus. Amém?